Meu pai me enviou uma caixa de biscoitos no meu aniversário, mas eu dei para minha irmã e seu filho. Então, eu sou a Zé Wilson, 34 anos, e nunca esperei que uma caixa de biscoitos de aniversário do meu pai distante mudasse tudo. Quando casualmente dei aqueles doces caseiros para minha irmã Brooke, que estava passando dificuldades, e seu filho Lucas, eu não fazia ideia do que havia feito. No dia seguinte, papai ligou para perguntar como eu havia gostado deles. Quando eu disse que os havia dado embora, houve um silêncio aterrorizante antes dele explodir. Você fez o quê? Sua voz estava tão alta que eu fisicamente recuei, ficando ali tremendo, completamente confusa. Eu não fazia ideia de que aqueles biscoitos inocentes continham algo insubstituível. Antes de mergulhar nesta história de família de partir o coração, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. E se inscreva se você já teve um simples mal-entendido que se transformou em algo que mudou sua vida para sempre. Eu cresci em Portland, Oregon, no que parecia uma família normal. Meu pai Frank era trabalhador, dedicado à sua empresa de construção que ele construiu do nada. Ele era carinhoso quando presente, mas esse era o problema, ele raramente estava. Papai saía antes do amanhecer e voltava bem depois do jantar na maioria dos dias. Fins de semana frequentemente significavam visitas a canteiros de obras ou papelada em seu escritório em casa. Eu me lembro de suas mãos calejadas e o cheiro de serragem que o seguia por toda parte. Mas eu também me lembro da cadeira vazia nas minhas apresentações escolares e das festas de aniversário onde ele chegava justo quando todos estavam indo embora. Minha mãe Grace se ressentia cada vez mais de sua ausência a cada ano que passava. Ela era professora de jardim de infância que de alguma forma conseguia comparecer a todos os eventos tanto meus quanto da minha irmã mais nova Brooke, mantendo sua carreira. O contraste entre o envolvimento dos meus pais em nossas vidas era impossível de ignorar. Mamãe fazia comentários diretos quando papai perdia momentos importantes, e a tensão em nossa casa era como algo vivo, crescendo a cada ano. Quando eu tinha 13 anos, ouvi uma discussão tarde da noite onde mamãe acusou papai de amar seu negócio mais do que sua família. Sua resposta de que seu negócio era para sua família não pareceu satisfazê-la. Quando eu tinha 15 anos, mamãe havia encontrado companhia em outro lugar. Descobri seu caso acidentalmente, entrando numa conversa telefônica que claramente não era com um colega como ela havia alegado. Os tons sussurrados, a expressão culpada. Não era preciso ser um gênio para descobrir o que estava acontecendo. 2 meses depois, tudo explodiu. Papai descobriu o caso. E nossa casa se tornou um campo de batalha. O divórcio que se seguiu foi brutal. Ainda me lembro de estar sentada na cozinha enquanto eles discutiam sobre bens, acordos de custódia e quem tinha a culpa. Papai não conseguia entender por que mamãe o trairia quando ele havia trabalhado tanto para nos sustentar. Mamãe não conseguia fazê-lo ver que sustentar financeiramente não era suficiente. A batalha pela custódia dividiu não apenas nossos pais, mas também eu e minha irmã. Eu tinha 15 anos, estava com raiva do mundo, e especialmente do papai, que o culpava por ter afastado mamãe com sua ausência. Brooke tinha apenas 12 anos e de alguma forma mantinha uma visão mais equilibrada. Enquanto eu recusava visitas de fim de semana com papai, alegando lição de casa ou obrigações sociais, Brooke ia, voltando com histórias de filmes que eles haviam assistido ou lugares que haviam visitado. Isso criou outra ruptura, uma entre irmãs. Eu não conseguia entender sua lealdade a ele, e ela não conseguia compreender minha rejeição. A faculdade foi minha fuga. Me mudei para Seattle para estudar e construir uma vida separada do drama da minha família. O contato com papai diminuiu para ligações obrigatórias de Natal e aniversário que ficavam mais curtas a cada ano. Houve tentativas estranhas de reconciliação. Um jantar de formatura onde nenhum de nós sabia o que dizer. Um dia de ação de graças onde ele trouxe uma namorada da metade da idade dele, cimentando ainda mais meu ressentimento. Cada tentativa parecia forçada, performática ao invés de genuína. Enquanto isso, eu me estabeleci na indústria de marketing de Seattle, subindo na escada corporativa com a mesma determinação que papai havia mostrado ao construir seu negócio, embora eu nunca admitiria a semelhança. Criei uma vida confortável, fiz bons amigos e me convenci de que não precisava de complicações familiares. Brooke tomou um caminho diferente. Ela se casou jovem com seu namorado do ensino médio Trevor, teve meu sobrinho Lucas quando tinha apenas 24 anos, e parecia feliz até Trevor decidir que a vida familiar não era para ele. Ele partiu quando Lucas tinha apenas 2 anos, fornecendo apoio mínimo e ainda menos envolvimento. Brooke lutava como mãe solteira, trabalhando como assistente dentária e fazendo cursos online, esperando se tornar higienista dental eventualmente. Eu ajudava Brooke financeiramente quando podia, enviando dinheiro para a pré-escola de Lucas e cobrindo despesas de emergência. Ela havia se mudado para Tacoma após o divórcio, perto o suficiente de Seattle para que eu pudesse visitar regularmente. Eu me tornei algo como uma mãe substituta para Lucas, que aos 5 anos era todo perguntas curiosas e energia ilimitada. Ser tia Zéu era o papel que eu mais valorizava.
Durante tudo isso, papai permaneceu uma figura periférica na minha vida. Eu sabia através de Brooke que ele havia reduzido seu negócio, vendendo a empresa mas mantendo alguns clientes de alto padrão para trabalho personalizado. Ela mencionava que ele havia estado perguntando sobre mim, mas eu sempre mudava de assunto. O muro entre nós havia estado em construção por quase 20 anos, e eu não tinha interesse em derrubá-lo. Então, quando meu 34º aniversário se aproximou, eu esperava o texto usual do papai, formal, pontuado incorretamente, e assinado com seu nome completo como se eu pudesse confundi-lo com outro Frank Wilson. Eu certamente não esperava um pacote. Chegou no meu aniversário, uma caixa marrom simples com meu endereço escrito na caligrafia distintiva e em maiúsculas do papai. O endereço de retorno era sua oficina em Portland, não sua casa. Deixei-o sem abrir no balcão da minha cozinha por horas, sem saber o que fazer com esse desvio do nosso padrão estabelecido de reconhecimento distante. O pacote ficou no meu balcão o dia todo enquanto eu trabalhava de casa, atraindo meus olhos sempre que eu passava. Não era grande, mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapatos, e surpreendentemente leve. À noite, a curiosidade finalmente venceu a hesitação. Cortei a fita adesiva cuidadosamente e dobrei as abas de papelão. Dentro, aninhada em papel pergaminho amassado, havia uma coleção de biscoitos caseiros numa lata vintage. No momento em que levantei a tampa, o aroma de manteiga, baunilha e canela encheu minha cozinha. Havia pelo menos 4 variedades. Biscoitos de chocolate com nozes clássicos, snickerdoodles espolvilhados com açúcar e canela, aveia com passas que pareciam mastigáveis e perfeitos, e um que se destacava, um biscoito de açúcar decorado em forma de bolo de aniversário, coberto com glacê colorido com Feliz Aniversário escrito numa caligrafia surpreendentemente firme. Um pequeno cartão acompanhava a lata. Feliz Aniversário, Azel. Papai, sem mensagem longa. Sem súplica emocional, apenas essas palavras simples. Fiquei parada olhando para os biscoitos, sem saber como me sentir. Eles pareciam profissionais, certamente não o que eu esperaria das mãos ásperas do meu pai. Ele realmente havia assado esses biscoitos sozinho? O pensamento era quase divertido. Peguei o biscoito em forma de bolo de aniversário, examinando o trabalho detalhado de confeitaria. Parecia muito intrincado para alguém que, pelo meu conhecimento, nunca havia mostrado interesse em cozinhar. Ainda assim, algo sobre isso me atingiu como pessoal, um tipo de cuidado que eu não estava preparada para reconhecer. Naquela noite, eu tinha planos de visitar Brooke e Lucas. Era uma quinta-feira, e minha celebração real com amigos estava planejada para o fim de semana. Essas visitas no meio da semana haviam se tornado nossa tradição, uma chance de conversar e dar a Brooke uma conversa adulta que não girasse em torno de dinossauros ou super-heróis. Enquanto eu me preparava para sair, meus olhos pousaram na lata de biscoitos. Levá-la parecia a solução perfeita, uma maneira de passar adiante o gesto do papai sem ter que lidar diretamente com o que isso poderia significar. Brooke e Lucas gostariam deles. E eu não teria que lutar com sentimentos complicados toda vez que abrisse o armário da minha cozinha. Cheguei ao apartamento de Brooke por volta das 7. A lata de biscoitos debaixo do braço junto com uma pequena sacola de presente contendo o conjunto de Lego que eu havia comprado para Lucas. O lugar dela era modesto mas aconchegante, cheio de obras de arte de Lucas e fotos da família, incluindo várias com papai que eu sempre fingia não notar. Tia Zel. Lucas se jogou em mim no momento em que pisei pela porta, seus pequenos braços envolvendo minhas pernas. Isso é para mim? Seus olhos se fixaram na sacola de presente. Feliz quase fim de semana, querido. Baguncei seu cabelo loiro arenoso. E sim, isso é por ser um sobrinho tão incrível. Mas primeiro, trouxe doces para vocês dois. Levantei a lata de biscoitos. Brooke emergiu da cozinha, pano de prato na mão. Você não precisava trazer nada, é seu aniversário. Ela me deu um abraço rápido. Eu deveria ser quem está trazendo doces para você. Bem, tecnicamente eu não fiz esses. Coloquei a lata na mesa de centro dela e a abri. Papai os enviou, na verdade. As sobrancelhas de Brooke se ergueram. Papai fez biscoitos? Desde quando ele cozinha? Essa foi minha pergunta também, respondi, observando os olhos de Lucas se arregalarem com a seleção de biscoitos. Mas eles parecem profissionais, não é? Talvez ele tenha um talento secreto que nunca soubemos. Ou uma namorada secreta. Brooke sugeriu com um pequeno sorriso. De qualquer forma, foi atencioso da parte dele. Dei de ombros, tentando parecer indiferente. Eu acho. Pareceu mais fácil trazê-los aqui do que lidar com eles sentados na minha cozinha. Vocês dois amam doces mais do que eu. Lucas já estava alcançando o biscoito decorado de aniversário. Mas Brooke interceptou sua mão. Depois do jantar, senhor. Estamos tendo espaguete, Azel. Nada chique, mas está quase pronto. Durante o jantar, Lucas continuava olhando para a lata de biscoitos no balcão, sua excitação palpável. Ouvi Brooke falar sobre suas aulas e o drama do escritório na clínica dentária enquanto tentava ignorar a sensação incômoda de que eu havia sido muito desdenhosa com o gesto do papai. Você falou com ele recentemente?
Brooke perguntou como se lendo meus pensamentos. Papai? Não, não desde o Natal. Girei espaguete no meu garfo. Ele disse alguma coisa sobre por que mandou biscoitos ao invés do texto usual. Brooke hesitou. Ele mencionou querer fazer algo diferente este ano, mas eu não sabia os detalhes. Talvez seja a hora dos biscoitos. Lucas interrompeu, tendo terminado seu jantar em tempo recorde. Depois do jantar, sentamos na sala de estar enquanto Lucas cuidadosamente examinou cada biscoito antes de selecionar o decorado de aniversário. Este é para você, tia Zell. Está escrito Feliz Aniversário. Ele me ofereceu. Isso é muito doce, querido, mas eu quero que você tenha. Você pode comê-lo por nós dois. Brooke me lançou um olhar que eu não consegui interpretar enquanto mordia um biscoito de chocolate. Esses são incríveis. Ela murmurou com a boca cheia. Papai definitivamente não fez esse sozinho. Lucas já estava no segundo biscoito, migalhas de aveia com passas decorando sua camiseta. Recusei quando Brooke me ofereceu um, alegando que ainda estava cheia do jantar. A noite continuou com Lucas me mostrando seus projetos de arte da escola e praticando leitura do seu novo livro favorito. Quando saí por volta das 9, a lata de biscoitos estava pela metade vazia e o gesto do papai havia sido efetivamente relegado ao segundo plano, onde eu preferia manter todos os pensamentos sobre ele. Na manhã seguinte, meu telefone tocou logo depois das 10. O nome do papai apareceu na tela, me surpreendendo. Nossas comunicações de aniversário eram geralmente limitadas a textos ou ligações breves e estranhas. Quase deixei ir para o correio de voz, mas atendi no último momento. Alô, Azel, feliz aniversário. Sua voz soava diferente, mais leve de alguma forma, quase nervosa. Desculpe estar um dia atrasado com a ligação, mas eu queria te dar tempo para receber o pacote. Assim, obrigada por isso. Mantive meu tom neutro. Chegou ontem. Bom, houve uma pausa expectante. Então, como estavam os biscoitos? A receita levou alguma prática para acertar. O momento da verdade chegou tão inocuamente. Eu dei para Brooke e Lucas quando visitei ontem à noite. Eles adoram doces e eu não sou muito fã de biscoitos. Lucas especialmente gostou do decorado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sem ruído de fundo nem mesmo respiração. Se estendeu tanto que verifiquei minha tela para ver se a ligação havia caído. Papai? Quando sua voz finalmente retornou, era quase irreconhecível. Você fez o quê? O volume me fez afastar o telefone do ouvido. Azel, me diga que você está brincando. Por favor, me diga que você não deu aqueles biscoitos embora. Qual é o problema? São apenas biscoitos, gaguejei, completamente perplexa com sua reação. Apenas biscoitos. Sua voz rachou. Azel, havia. Eu coloquei. Ele parecia incapaz de completar uma frase. O que há de errado? O alarme estava subindo em mim agora, seu pânico de alguma forma contagioso. Estou indo aí agora. Ligue para Brooke imediatamente. Diga a ela para não jogar fora nenhum daqueles biscoitos. Você me entende? Nem um único. A ligação terminou abruptamente, me deixando parada na minha cozinha, telefone na mão, tremendo de confusão e pavor súbito. Meu telefone tocou novamente quase imediatamente. O nome do papai piscando na tela. Atendi com mãos trêmulas. Azel, sua voz estava mais firme agora, mais tensa. Preciso que você escute cuidadosamente. Em um daqueles biscoitos, especificamente o do bolo de aniversário, eu escondi o anel de diamante de casamento da sua avó. O mundo pareceu inclinar sob meus pés. Você fez o quê? Era para ser uma surpresa, uma forma de passá-lo para você. Sua voz tremeu ligeiramente. O anel vale mais de $20, mas o valor sentimental é inestimável. Era o desejo da sua avó que você o tivesse. Afundei numa cadeira da cozinha tentando processar essa informação. Por que você esconderia algo tão valioso num biscoito? Isso é insano. Porque eu sabia que se eu o enviasse numa caixa de joias, você poderia devolvê-lo sem abrir. A honestidade crua em sua voz me atingiu. Você tem rejeitado minhas tentativas de conexão por anos. Eu pensei que essa poderia ser uma forma de te dar sua herança sem te dar uma maneira fácil de recusar. Minha mão livre veio cobrir minha boca enquanto memórias da minha avó inundaram de volta. Elizabeth Wilson havia sido a pacificadora da família, a única pessoa que conseguia navegar entre facções em guerra com graça. Ela havia partido há 3 anos, falecendo de insuficiência cardíaca aos 82. Eu não havia comparecido ao funeral, alegando uma crise no trabalho que não podia esperar. A verdade era que eu não conseguia enfrentar papai naquele contexto. Não conseguia fingir compartilhar luto com ele quando estávamos distantes há tanto tempo. Vovó queria que eu tivesse o anel dela? Minha voz soou pequena, infantil. Ela me fez prometer. A voz do papai suavizou. Você não se lembra? Quando você tinha 16 anos, logo após o divórcio, você a visitou sem sua mãe saber. Ela te mostrou sua coleção de joias e te disse que o anel seria seu um dia. A memória surgiu lentamente, as mãos gentis da vovó abrindo sua caixa de joias, o brilho do diamante quando ela o tirou do dedo para me deixar experimentar.
É muito grande, eu havia dito. E ela riu, prometendo que ele esperaria por mim. Eu havia esquecido essa promessa ou talvez a enterrado junto com outras memórias que me conectavam ao lado da família do papai. Preciso ligar para Brooke. O pânico surgiu através de mim enquanto imaginava Lucas mordendo aquele biscoito decorado. E se Lucas comeu? Meu Deus, e se ele engoliu? Já estou a caminho, papai disse. Estarei aí em 30 minutos. Me encontre no apartamento de Brooke. Tentei o número de Brooke 3 vezes sem resposta antes de pegar minhas chaves e correr para o carro. A viagem para Tacoma pareceu interminável. Minha mente circulando por cenários do pior caso. Lucas no pronto-socorro. O anel perdido para sempre. $20 literalmente jogados fora por causa do meu gesto mesquinho. Quebrei vários limites de velocidade chegando ao complexo de apartamentos de Brooke, mal me lembrando de trancar meu carro enquanto corria a escada acima para sua unidade no 3º andar. Minha batida era mais como martelo, desesperada e alta. Brooke abriu a porta parecendo confusa, telefone na mão. Azel, o que há de errado? Acabei de ver suas ligações perdidas. Passei por ela para dentro do apartamento. Os biscoitos. Onde estão os biscoitos? Bom dia para você também, ela disse, fechando a porta. Estão no balcão. Lucas comeu um no café da manhã, mas ainda há bastante. Lucas estava sentado na pequena mesa de jantar, livro de colorir aberto diante dele. Ele olhou para cima com um sorriso. Tia Azel, quer colorir comigo? Corri para a lata de biscoitos, abrindo a tampa. O biscoito decorado de aniversário havia sumido. Meu coração afundou. Brooke disse, tentando manter minha voz calma. Lucas comeu o biscoito de aniversário? Aquele com a decoração de glacê. Ela sentiu lentamente. Preocupação crescendo em seu rosto. Esta manhã. Por quê? O que está acontecendo, Azel? Afundei numa cadeira da cozinha, sem saber como explicar a magnitude da situação. Papai escondeu o anel de diamante da vovó dentro daquele biscoito. Era para ser minha herança. O rosto de Brooke perdeu a cor. Ele o quê? Eu sei, é loucura. Minha voz subiu com histeria. Quem esconde joias em comida? Mas agora precisamos saber se ele. Compreensão apareceu no rosto de Brooke enquanto ela se virou para seu filho. Lucas querido, quando você comeu aquele biscoito especial esta manhã, você encontrou alguma coisa dura dentro dele? Lucas olhou entre nós, subitamente cauteloso com atenção na sala. Você quer dizer o brinquedo? Esperança surgiu através de mim. Sim, o brinquedo. O que você fez com ele, querido? Eu não comi, ele disse pragmaticamente. Eu não sou bebê. Eu sei que você não pode comer brinquedos. Eu cuspi porque não era doce. Era muito duro. Alívio inundou através de mim, rapidamente substituído por urgência. Onde está agora? Você se lembra onde colocou? Lucas deu de ombros, atenção retornando para sua coloração. Eu não sei. Não era um brinquedo muito bom. Não fazia nada. Brooke e eu nos entreolhamos e sem uma palavra começamos a procurar no apartamento. Verificamos a lixeira primeiro, depois embaixo da mesa de jantar, atrás das almofadas no sofá. Lucas continuou colorindo, alheio ao nosso desespero crescente. Uma batida na porta interrompeu nossa busca. Brooke abriu para revelar papai, parecendo mais velho do que eu me lembrava. Preocupação gravada profundamente nas linhas de seu rosto. Onde está? Ele perguntou sem preâmbulo. Vocês encontraram? Lucas não engoliu. Brooke explicou rapidamente. Ele cuspiu, mas não sabemos onde está agora. Papai entrou, seus olhos encontrando os meus através da sala. Não havia raiva ali, apenas preocupação e algo mais, vulnerabilidade talvez. Era chocante vê-lo parecer tão incerto. Bem, ele disse, tentando um sorriso, acho que temos alguma procura para fazer. Os 4 de nós ficamos na pequena sala de estar de Brooke, a atmosfera espessa com tensão. Papai olhou ao redor do apartamento observando os móveis modestos, os brinquedos espalhados pelo chão, a mesa de jantar abarrotada de materiais de arte. Seus olhos se demoraram numa foto escolar de Lucas exibida na estante. Então finalmente disse, quebrando o silêncio estranho, vamos falar sobre por que você achou que esconder um anel de diamante num biscoito era uma boa ideia. Os ombros do papai se tensionaram. Acho que encontrar o anel é mais importante agora do que debater meus métodos, você não acha? Podemos fazer os dois, contra-ataquei, raiva subindo. Porque francamente, isso é insano. Quem esconde algo valendo $20 em comida que estão enviando pelo correio? Alguém que tentou tudo mais. A voz do papai subiu para igualar a minha. Alguém cujas ligações vão para o correio de voz, cujos textos recebem respostas de uma palavra, cujos cartões de Natal são provavelmente jogados fora sem abrir. Brooke se colocou entre nós, sempre a pacificadora. Isso não está nos ajudando a encontrar o anel. Lucas, querido, você pode tentar se lembrar do que fez com a coisa brilhante do biscoito? Lucas havia se retirado para o canto da sala, olhos arregalados com as vozes levantadas dos adultos. Eu não quero falar, ele murmurou, claramente chateado. Você não está encrencado, querido, Brooke o assegurou. Nós só precisamos encontrá-lo porque é muito especial. Vocês estão gritando, Lucas apontou, seu lábio inferior tremendo.
Papai imediatamente suavizou seu tom, se ajoelhando no nível de Lucas. Você está certo, e sinto muito. Não deveríamos estar gritando. Eu sou Frank, seu avô. Nós nos conhecemos antes, mas você era menor então. Ele estendeu sua mão formalmente, o que fez Lucas rir apesar de sua apreensão. Eu sei quem você é, Lucas disse, apertando a mão oferecida. Mamãe tem sua foto na geladeira. Papai olhou para Brooke com surpresa antes de se virar de volta para Lucas. A coisa que você encontrou no biscoito pertence à sua tia Zell. Era uma surpresa para o aniversário dela, mas eu não disse a ela que estava lá. Esse foi meu erro. Observei essa interação com emoções conflituosas. A gentileza que papai mostrava com Lucas estava em desacordo com o homem que eu havia construído em minha memória, o viciado em trabalho distante, o marido fracassado, o pai que não havia lutado suficientemente para permanecer conectado. Por que não procuramos todos juntos? Brooke sugeriu como uma caça ao tesouro. Começamos a procurar sistematicamente, mas a tensão permaneceu pesada no ar. Papai continuava me olhando quando pensava que eu não estava vendo, e eu estava fazendo o mesmo com ele, notando o novo cinza em seu cabelo, a ligeira curvatura nos ombros que não estava lá antes. Após 15 minutos de busca infrutífera, papai se endireitou de verificar embaixo do sofá. Isso não está funcionando. Precisamos falar sobre o que acontece se não encontrarmos. Vamos encontrar. Brooke insistiu, mas papai balançou a cabeça. Azel, ele se virou para mim diretamente. Preciso entender por que você deu embora um presente de aniversário sem nem mesmo experimentar um biscoito. Foi realmente só porque você não gosta de doces, ou foi porque veio de mim? A franqueza da pergunta me pegou desprevenida. Eu não sei. Sim, você sabe. Sua voz estava quieta, mas firme. Por 19 anos, você tem me punido pelo divórcio, por não ser o pai que você precisava. Eu entendo essa raiva, mas quando isso termina? Isso não é sobre o divórcio, atirei de volta, embora ambos soubéssemos que era mentira. E talvez eu tivesse sido mais agradecida pelo seu gesto se você tivesse se incomodado em manter um relacionamento comigo o resto do ano. Eu tentei. O volume de sua explosão fez Lucas correr para seu quarto. Eu tenho tentado por anos, Azel, mas você não me deixa entrar. Você sabe quantas vezes eu liguei só para cair no correio de voz? Quantas mensagens eu enviei que receberam respostas de uma palavra? Eu fui à sua formatura na faculdade e sentei no fundo porque você me disse para não ir. Essa revelação me atordoou. O quê? Eu nunca te vi lá. Porque respeitei seus desejos. Assisti minha filha se formar e depois saí sem dizer oi porque era isso que você queria. Sua voz quebrou ligeiramente. Eu tenho tentado respeitar seus limites enquanto ainda sendo presente de qualquer forma que você permitisse. Brooke, que havia estado seguindo Lucas para seu quarto, pausou no corredor. Ele está dizendo a verdade. Azel, papai tem tentado se comunicar consistentemente. Eu vi os textos sem resposta, a correspondência devolvida. Correspondência devolvida. Olhei entre eles confusa. Eu nunca devolvi nada. Papai e Brooke trocaram um olhar que fez meu estômago apertar. Sua mãe, papai disse gentilmente. Ela devolveu cartas que eu enviei enquanto você estava na faculdade. Presentes de aniversário. Presentes de formatura. Ela disse que você não os queria. O chão pareceu se mover sob meus pés. Mamãe não faria isso. Ela estava te protegendo, Brooke disse cuidadosamente. Na mente dela, de qualquer forma. Após o divórcio, ela estava convencida de que papai havia destruído nossa família. Ela não conseguia ver que afastá-lo estava machucando você também. Afundei no sofá, mente girando. Então todos esses anos, eu tenho estado deprimido. Papai admitiu silenciosamente. Depois que sua mãe partiu, depois que você se afastou, eu me joguei no trabalho porque era a única coisa que me restava. Quando finalmente percebi o que isso estava me custando, o dano já estava feito. Você havia ido embora. A honestidade crua em sua voz rachou algo dentro de mim. Por que você não tentou mais? Por que você não simplesmente apareceu na minha porta e me fez escutar? Isso teria funcionado? Ele perguntou simplesmente. Ou isso só teria te empurrado mais para longe? Eu não tinha resposta para isso. A verdade era que eu havia passado anos cultivando meu ressentimento, polindo-o como uma pedra preciosa. Havia se tornado parte da minha identidade, a filha que havia sido abandonada, que tinha superioridade moral. Deixar ir essa narrativa significava enfrentar uma realidade mais complicada onde todos haviam falhado de alguma forma, incluindo eu. Você sabia? Me virei para Brooke, traição florescendo de novo. Você sabia que papai estava tentando se comunicar e nunca me disse. A expressão de Brooke estava dolorida. Eu tentei, Azel, tantas vezes, mas sempre que eu mencionava papai, você mudava de assunto ou fazia algum comentário cortante. Depois de um tempo, parecia mais gentil simplesmente deixar estar. Então vocês dois mantêm esse relacionamento inteiro pelas minhas costas? A traição picou agudamente enquanto eu pensava que ele estava ausente das nossas duas vidas. Ele tem me ajudado com aluguel, Brooke admitiu silenciosamente, depois que Trevor partiu quando eu não conseguia fazer as contas baterem.
Ele dirige até aqui 2 vezes por mês para passar tempo com Lucas. Olhei para papai, vendo-o com novos olhos. Isso é verdade? Ele assentiu, não encontrando meu olhar. Lucas é meu único neto. Eu não queria perder conhecê-lo da forma que perdi conhecer você. O apartamento havia caído completamente silencioso, o único som vindo do quarto de Lucas onde ele estava presumivelmente brincando com seus brinquedos. Alegremente alheio aos segredos familiares se desenrolando na sala de estar. Acho, Brooke disse cuidadosamente, que deveríamos respirar e focar em encontrar o anel. Podemos resolver tudo isso depois. Um pequeno fungar do corredor chamou nossa atenção. Lucas estava parado ali, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não gosto quando adultos brigam, ele disse. Sua voz pequena culpa me lavou. Em nossa pressa para desenterrar velhas feridas, havíamos esquecido a criança no próximo quarto, sensível a cada voz levantada e troca tensa. Papai se moveu primeiro, aproximando-se de Lucas lentamente. Você está certo, querido. Brigar não é bom, e sentimos muito que você teve que ouvir isso. Às vezes adultos esquecem o que é importante. Lucas limpou o nariz na manga. Vocês estão bravos comigo sobre a coisa brilhante? Não, nem um pouco, papai o assegurou. Nós só queremos encontrá-la porque é especial. Pertencia à minha mãe, sua bisavó. Podemos parar de gritar se eu mostrar onde está? Lucas perguntou, sua expressão séria. 3 adultos assentiram em uníssono, subitamente unidos em propósito. Promessa? Lucas pressionou, olhando especificamente para mim. Eu prometo, disse suavemente. Sem mais gritos. Lucas assentiu solenemente e se virou em direção ao seu quarto. Me sigam. Está na minha coleção de tesouros. Seguimos Lucas para seu quarto, um espaço pequeno dominado por uma cama de solteiro com lençóis de dinossauro e paredes cobertas com posteriores de super-heróis. Ele se ajoelhou ao lado da cama e puxou um recipiente de armazenamento plástico. É aqui que guardo minhas coisas especiais, ele explicou, removendo a tampa para revelar uma variedade de itens que apenas uma criança de 5 anos consideraria tesouro, pedras coloridas, tampas de garrafa, alguns bonecos de ação sem membros, o que parecia ser parte de uma placa de circuito, e vários outros objetos pequenos. Ele mexeu pela coleção com propósito antes de triunfantemente erguer algo que pegou a luz. Aqui está. Eu estava aguardando porque é brilhante. Papai soltou um suspiro audível de alívio quando Lucas colocou o anel de diamante da minha avó em sua palma estendida. A banda de platina sustentava um diamante redondo deslumbrante, pelo menos 2 quilates de tamanho, flanqueado por pedras menores num engaste art deco que havia sido moda nos anos 1930 quando meu bisavô havia pedido em casamento. Ainda está em perfeita condição, papai murmurou, examinando-o de perto antes de oferecê-lo para mim. Isso pertence a você, Azel. Sempre pertenceu. Hesitei antes de pegá-lo, o peso de seu significado subitamente esmagador. Este não era apenas uma peça de joalheria, era um legado familiar, uma conexão com um passado que eu havia trabalhado tanto para cortar. Obrigada, Lucas disse, encontrando minha voz. Você cuidou muito bem de algo muito importante. Lucas irradiou com o elogio. É mágico. Parece que poderia ser mágico. De certa forma, papai respondeu, sua voz gentil. Carrega o amor da nossa família através do tempo. Sua bisavó usou isso todos os dias por mais de 50 anos. Enquanto Lucas absorvia essa informação, Brooke gesticulou em direção à sala de estar. Lucas, por que você não mostra para o vovô seu novo conjunto de Lego? Aquele que a tia Azel trouxe ontem. Quando eles saíram do quarto, Brooke se virou para mim. Preciso te mostrar algo enquanto eles estão ocupados. Curiosa, segui-a para seu quarto. Ela abriu seu armário e alcançou uma caixa de sapatos na prateleira superior. Eu tenho guardado essas por anos, esperando o momento certo. Ela colocou a caixa na cama e levantou a tampa. Dentro havia dezenas de envelopes, cartões e pequenos pacotes, todos endereçados para mim na caligrafia distintiva do papai. Com dedos trêmulos, peguei um dos envelopes. O carimbo postal era de 8 anos atrás. Ele me deu essas depois que foram devolvidas. Brooke explicou silenciosamente. Ele não queria jogá-las fora, mas não conseguia suportar mantê-las também. Pensei que algum dia você poderia querer lê-las. Mamãe realmente as enviou de volta? A evidência estava diante de mim. Ainda assim era difícil de acreditar. Brooke assentiu. Ela pensou que estava te protegendo. Na mente dela, ter papai na sua vida só causaria mais dor. Abri o envelope na minha mão, desdobrando um cartão de aniversário para meus 26 anos. A mensagem dentro era simples mas sincera. Pensando em você hoje e sempre. Estou orgulhoso da mulher que você se tornou. Com amor, papai. Minha garganta apertou enquanto peguei outro envelope, depois outro. Cada um continha mensagens similarmente simples de amor, apoio e saudade. Sem demandas, sem viagens de culpa, apenas afeição persistente diante do silêncio. A mais, Brooke disse, alcançando embaixo da cama para puxar um álbum de fotos. Ele me deu isso no Natal passado.
Disse que talvez algum dia você gostaria de ver. O álbum estava cheio de fotos abrangendo anos, mas o que me chocou foi que muitas me apresentavam em eventos que eu nunca soube que papai havia comparecido. Lá estava eu recebendo um prêmio numa conferência de marketing 3 anos atrás, papai sentado no fundo do auditório. Outra me mostrava correndo uma corrida de 10K para a caridade. Papai em pé entre os espectadores com um sorriso orgulhoso. Foto após foto documentava momentos da minha vida adulta, todas tiradas de uma distância, todas mostrando um pai que havia estado presente sem meu conhecimento. Como ele até sabia sobre esses eventos? Perguntei. Voz mal acima de um sussurro, ele segue sua empresa nas redes sociais. Brooke explicou, lê cada comunicado de imprensa, cada artigo que menciona suas campanhas. Ele tem alertas do Google configurados para seu nome. A revelação foi esmagadora. Enquanto eu estava nutrindo minha narrativa de abandono, papai havia estado seguindo minha vida de uma distância respeitosa, celebrando minhas conquistas silenciosamente, aparecendo sem impor. Por que você está me mostrando isso agora? Perguntei, fechando o álbum, o peso de seu conteúdo quase demais para suportar. Porque é hora, Brooke disse simplesmente, quase perdemos algo precioso hoje por causa de mal-entendidos e silêncio. Não quero continuar sendo a ponte entre vocês dois, Azel. É exaustivo e não é justo para nenhum de nós. Da sala de estar, ouvimos a voz animada de Lucas explicando sua criação de Lego para papai, seguida pela resposta entusiasmada de papai. A harmonia fácil entre eles foi outra revelação. Meu pai era capaz do tipo de interação atenta que eu havia me convencido de que ele nunca poderia fornecer. Você sabia que ele me enviou dinheiro para os biscoitos? Brooke acrescentou. Ele sabia que eu estava fazendo uma aula de confeitaria no centro comunitário, e ele perguntou se eu o ajudaria a fazê-los para seu aniversário. Passamos um sábado inteiro na minha cozinha aperfeiçoando essas receitas. Este detalhe, que os biscoitos haviam sido feitos por Brooke sob a direção de papai ao invés de comprados, adicionou outra camada ao gesto que eu havia tão casualmente descartado. Não apenas eu havia dado embora uma herança inestimável, mas também havia rejeitado um esforço colaborativo entre minha irmã e pai para criar algo especial só para mim. Eu não sei o que fazer com tudo isso, admiti, olhando para baixo para o anel ainda apertado na minha palma. Você começa voltando para a sala de estar, Brooke sugeriu gentilmente, e talvez, só talvez, você tente escutar ao invés de assumir que já sabe a história toda. Respirando fundo, seguia de volta para onde papai e Lucas estavam sentados no chão, cercados por peças coloridas de Lego. Papai olhou para cima quando entramos, sua expressão cautelosa, mas esperançosa. Lucas tem me mostrado suas habilidades de engenharia, ele disse, gesticulando para a estrutura meio construída entre eles. Ele tem um bom olho para design, me lembra você nessa idade. A observação simples, me conectando ao meu sobrinho através de traços compartilhados. Tocou uma corda. Encontramos. Ergui o anel. É lindo, papai. Obrigada por querer que eu o tivesse. Seu sorriso foi tentativo, mas genuíno. Sempre foi destinado para você. Mamãe foi muito clara sobre isso. Lucas olhou entre nós, sentindo a mudança na atmosfera. Todo mundo é amigo agora? Sem mais gritos. Troquei olhares com papai antes de responder. Estamos trabalhando nisso, querido. Famílias são complicadas às vezes, mas ainda são família. É por isso que mamãe sempre diz, Lucas declarou com a certeza simples de uma criança. Da boca de bebês, como vovó teria dito. Sentei no sofá, subitamente exausta pelo chicote emocional da manhã. Acho que temos muito para conversar. Papai assentiu, levantando-se do chão para se juntar a mim, deixando uma distância respeitosa entre nós no sofá. Eu tenho estado pronto para conversar por 19 anos, Azel. Sempre que você estiver pronta, eu estou aqui. Pela primeira vez em quase 2 décadas, eu realmente olhei para meu pai, não o vilão que eu havia construído na minha mente, mas o homem real diante de mim com suas mãos desgastadas e olhos esperançosos. E pela primeira vez, eu estava pronta para escutar. Um silêncio estranho caiu sobre a sala de estar após as palavras do papai. O peso de 19 anos de mal-entendidos pairou entre nós, vasto demais para abordar numa única conversa. Lucas continuou brincando com seus legos, alheio à corrente emocional correndo pela sala, enquanto Brooke nos observava cuidadosamente, como se com medo de que qualquer movimento súbito pudesse quebrar esse momento frágil de potencial reconciliação. Eu deveria fazer almoço, Brooke finalmente disse, quebrando o silêncio. Todos nós poderíamos usar algo para comer depois desta manhã. Eu vou ajudar, papai ofereceu, levantando-se do sofá. É o mínimo que posso fazer depois de causar todo esse caos. Posso ajudar também? Lucas perguntou ansiosamente. Absolutamente, Brooke sorriu. Todo mundo pode ajudar. Azel, há pão na despensa se você quiser pegá-lo. A tarefa simples de preparar almoço juntos criou uma estrutura que aliviou um pouco da tensão. Brooke distribuiu trabalhos, papai cortando queijo e tomates, Lucas cuidadosamente arranjando tudo nas fatias de pão, eu pondo a mesa e servindo bebidas. Era estranho como rapidamente caímos num ritmo.
trabalhando ao redor um do outro na pequena cozinha como se tivéssemos feito isso centenas de vezes antes. Vovô, por que você colocou o anel da vovó num biscoito? Lucas perguntou enquanto colocava fatias de picles em fileiras perfeitas. Esse é um esconderijo estranho. Papai riu, o som surpreendentemente caloroso. Você está certo, foi bem estranho. Acho que eu estava tentando ser criativo. Ou dramático, acrescentei sem pensar. Nossos olhos se encontraram através da cozinha e, para minha surpresa, papai riu. Sua avó sempre disse que eu tinha um talento para o dramático. Deve ser de onde você tira isso. Ao invés de me irritar com a comparação como eu normalmente faria, me peguei sorrindo. Mamãe discordaria. Ela sempre culpava seu lado da família pela minha teimosia também. Agora isso é definitivamente um traço Wilson, papai reconheceu. Sua avó podia ser mais teimosa que qualquer um. Uma vez que ela decidia algo, não havia como mudá-la. Eu me lembro, disse suavemente, memórias da vovó Elizabeth surgindo, seu queixo determinado, tão parecido com o meu. Sua recusa em usar receita ao cozinhar, sua insistência em enviar cartas manuscritas muito depois do e-mail se tornar comum. Quando nos sentamos para comer, a atmosfera havia mudado ligeiramente. A tensão não havia desaparecido, mas havia se transformado em algo mais manejável, entrecortado com momentos de facilidade inesperada. Lucas, abençoe seu coração de 5 anos, manteve a conversa fluindo com perguntas e observações que não requeriam escavação emocional para responder. Você constrói casas, vovô? Mamãe diz que você constrói coisas. Eu costumava construir todo tipo de coisas, papai respondeu. Casas, escritórios, até uma escola pequena uma vez. Agora eu principalmente faço móveis na minha oficina. Como mesas e cadeiras. Os olhos de Lucas se arregalaram. Exatamente como mesas e cadeiras. Na verdade, eu fiz a mesa de jantar no apartamento da sua tia Zéu. Olhei para cima surpresa. Esse foi você? Brooke me disse que era de um artesão local. Minha voz sumiu quando peguei a expressão apologética de Brooke. Foi seu presente de 30 anos, papai explicou. Eu sabia que você não aceitaria se soubesse que veio de mim. Então Brooke me ajudou a entregá-la enquanto você estava no trabalho. Pensei sobre minha mesa de jantar, madeira de cerejeira sólida com detalhes sutis embutidos ao redor das bordas, perfeitamente proporcionada para meu apartamento. Eu a havia recebido 4 anos atrás e havia hospedado incontáveis jantares ao redor dela, sempre elogiando o artesão desconhecido que havia criado uma peça tão linda. É minha peça de mobília favorita. Admiti, eu não fazia ideia. Há uma pequena gravação embaixo, papai disse. Minhas iniciais e as suas conectadas por um pequeno coração. Eu sabia que você provavelmente não olharia lá, mas eu queria assiná-la mesmo assim. A revelação me deixou momentaneamente sem palavras. Quantas outras contribuições do papai haviam sido tecidas na minha vida sem meu conhecimento? Quantos gestos de amor eu havia perdido ou atribuído erroneamente? Após o almoço, Brooke sugeriu que todos dessemos uma caminhada no parque na rua. Lucas precisa queimar energia. E acho que todos nós poderíamos usar ar fresco. O dia de outono estava fresco, mas ensolarado, perfeito para uma caminhada. Lucas correu à frente, parando ocasionalmente para coletar folhas coloridas ou pedras interessantes, enquanto os 3 adultos seguiram num passo mais medido. Azel, papai começou cuidadosamente enquanto caminhávamos. Eu te devo um pedido de desculpas. Não apenas pelo fiasco do biscoito, mas por muito mais. Eu não fui o pai que você precisava quando estava crescendo. Você estava trabalhando para nos sustentar, disse, me surpreendendo com uma defesa. Eu estava trabalhando para evitar voltar para casa para um casamento fracassando. Ele corrigiu gentilmente. Sim, precisávamos da renda, mas eu usei o trabalho como fuga. Quando finalmente percebi o que estava perdendo, a distância já estava lá. Mamãe não facilitou após o divórcio. Reconheci, oferecendo minha própria pequena verdade em troca. Ela precisava que eu tomasse completamente o lado dela. Não havia espaço para complexidade na narrativa dela. Papai assentiu, seus olhos em Lucas correndo à frente. Eu não culpo Grace por isso. Ela estava machucada e estava tentando proteger vocês duas. Eu só desejo que pudéssemos ter encontrado uma forma melhor. Todos nós, Brooke terminou por ele. Caminhamos em silêncio por um momento. Os únicos sons eram passos na calçada e as descobertas deliciadas de Lucas à frente. Eu não estou pronta para fingir que tudo está consertado, finalmente disse. Há muita história, muitos anos de distância. Não estou pedindo isso, papai respondeu, apenas uma chance. Talvez pudéssemos conversar ocasionalmente e nos conhecer como os adultos que somos agora, não as pessoas que éramos durante o divórcio. O pedido era tão modesto, tão razoável que me peguei assentindo. Acho que conseguiria uma ligação telefônica, talvez um café às vezes. O sorriso do papai valeu a pequena concessão. Eu gostaria muito disso. No parque, Lucas insistiu que todos nós nos revezássemos nos balanços. Havia algo surreal sobre assistir meu pai aos 62 anos, bombeando suas pernas num conjunto de balanços enquanto meu sobrinho gritava de rir ao lado dele. Peguei Brooke me observando, sua expressão uma mistura de esperança e cautela.
Isso não apaga tudo, disse a ela silenciosamente enquanto observávamos a cena. Claro que não, ela concordou, mas é um começo, não é? Melhor do que onde estávamos ontem. Toquei o anel no meu bolso, pensando sobre o que ele representava, não apenas valor monetário ou mesmo história familiar, mas continuidade. Uma conexão que havia persistido apesar dos meus melhores esforços para cortá-la. Quando voltamos ao apartamento de Brooke, papai se preparou para partir. Deveria voltar para Portland antes de escurecer, ele explicou, pegando sua jaqueta. O momento foi estranho. Como alguém se despede após tal manhã? Um aperto de mão parecia formal demais, um abraço presunçoso demais. Ficamos um de frente para o outro incertamente até Lucas quebrar a tensão. Você esqueceu de pegar o número de telefone do vovô, tia Zell. Como você vai ligar para ele para tomar café? Não pude evitar sorrir com sua preocupação prática. Você está certo, querido, isso seria útil. Papai e eu trocamos números de telefone, adequadamente desta vez, não apenas as informações de contato que eu havia armazenado para emergências e ignorado por anos. Quando ele se dirigiu para a porta, se virou de volta. Azel, se você decidir que prefere não ficar com o anel, eu entendo, não há obrigação. Toquei meu bolso onde o anel descansava. Não, eu quero ficar com ele, vovó queria que eu o tivesse. Hesitei, depois acrescentei, obrigada por manter a promessa dela. Mesmo que seu método de entrega tenha sido um pouco não convencional. Isso rendeu uma risada genuína do papai. Da próxima vez, vou usar uma caixa de joias como uma pessoa normal. Da próxima vez? Levantei uma sobrancelha. Figura de linguagem, ele recuou rapidamente, mas seus olhos estavam brilhando. Depois que ele saiu, Brooke sugeriu que eu ficasse para o jantar. Lucas adoraria e honestamente, acho que você poderia usar a companhia depois de hoje. Ela estava certa. O pensamento de voltar para meu apartamento vazio sem nada além dos meus pensamentos rodopiantes como companhia era desagradável. Fico com uma condição, pedimos pizza. Não acho que tenho outra refeição caseira em mim hoje. Mais tarde, depois que Lucas estava na cama, Brooke e eu sentamos no sofá dela com taças de vinho, processando os eventos do dia. Você acha que realmente vai ligar para ele? Ela perguntou. Considerei a pergunta honestamente. Sim, acho que vou. Não amanhã, talvez nem na próxima semana, mas em breve. Girei a haste do meu copo entre os dedos. Eu tenho perguntas. Tantas perguntas sobre o que realmente aconteceu naquela época. Apenas esteja preparada que as respostas dele podem não coincidir com a história que você tem contado para si mesma, Brooke advertiu. E a versão da mamãe pode não ser inteiramente precisa também. A verdade geralmente está em algum lugar no meio. Quando você ficou tão sábia? Provoquei, batendo no ombro dela com o meu. Maternidade solo, ela respondeu com um sorriso irônico. Nada como criar uma criança sozinha para fazer você reconsiderar seus julgamentos de outros pais. Ficamos acordadas conversando até tarde da noite, compartilhando memórias e perspectivas que nunca havíamos expressado antes. Pela primeira vez em anos, me permiti lembrar das partes boas da infância com papai, construindo uma casa na árvore juntos, aprendendo a usar ferramentas elétricas na oficina dele. O orgulho em seus olhos quando ganhei a feira de ciências na sexta série. Você poderia ter me contado, disse, quando a noite avançou, sobre as cartas dos presentes, ele ajudando com seu aluguel. Você poderia ter insistido mais. Brooke considerou isso, talvez, mas você não estava pronta para ouvir. Às vezes as pessoas precisam encontrar seu próprio caminho para a verdade. Dormi no sofá dela naquela noite, emocionalmente exausta, mas de alguma forma mais leve. O anel estava na mesa de centro ao lado de mim, pegando lampejos ocasionais da luz da rua através da janela. Justo antes de adormecer, deslizei-o no meu dedo, um encaixe perfeito, como se tivesse estado esperando por esse momento o tempo todo. 3 meses após o que agora chamamos jocosamente de a grande catástrofe dos biscoitos, hospedei jantar de domingo no meu apartamento. A mesa que papai havia feito, que eu agora apreciava com novos olhos. Passando meus dedos sobre os detalhes sutis que eu havia anteriormente admirado sem conhecer sua fonte, estava posta para 4. Brooke e Lucas estavam trazendo sobremesa, enquanto papai estava na minha cozinha, dando os toques finais num assado que ele havia insistido em preparar. Isso precisa de mais sal? Ele perguntou, me oferecendo uma prova de uma colher de pau. Provei cuidadosamente. Talvez um pouco de pimenta, mas o sal está perfeito. Ele assentiu, aceitando minha avaliação sem questionar. Essa colaboração fácil na cozinha ainda era nova para nós, parte do relacionamento gradualmente evoluindo que havíamos estado construindo desde aquele dia revelador no apartamento de Brooke. Nossa reconexão não havia sido sem solavancos. Nosso primeiro encontro solo para café havia sido rígido e estranho, ambos confiando demais em tópicos seguros como clima e times esportivos que nenhum de nós realmente seguia. O segundo encontro havia degenerado numa discussão quando eu havia feito perguntas diretas sobre o divórcio e senti que suas respostas eram muito autoexoneradoras. Havíamos saído daquele café em direções separadas.
ambos convencidos de que havíamos cometido um erro ao tentar nos reconectar, mas na semana seguinte ele havia ligado novamente e eu havia atendido de alguma forma. Ter tido aquela primeira briga real como adultos e sobrevivido havia limpado o ar. Nossas conversas se tornaram mais autênticas depois disso, menos sobrecarregadas pela necessidade de manter as coisas artificialmente agradáveis. Havíamos estabelecido uma rotina de ligações semanais, geralmente nas noites de domingo. Às vezes duravam apenas 10 minutos, às vezes mais de 1 hora. Estávamos aprendendo a ler os humores um do outro, a reconhecer quando empurrar e quando dar espaço. Nem sempre era fácil, mas era real de uma forma que nosso relacionamento nunca havia sido antes. A campainha tocou, interrompendo meus pensamentos. Lucas irrompeu no momento em que abri a porta, agarrando uma caixa de padaria. Trouxemos bolo de chocolate, ele anunciou, fazendo uma linha reta para a cozinha para mostrar ao avô. Brooke seguiu mais sedadamente, me dando um abraço rápido. Como está indo? Ela murmurou, assentindo em direção à cozinha onde papai e Lucas podiam ser ouvidos discutindo os méritos da cobertura de chocolate versus baunilha. Bem, na verdade, respondi com surpresa genuína. Ele chegou 1 hora mais cedo para cozinhar e não foi estranho nem um pouco. Brooke sorriu. Fico feliz. Ele estava nervoso sobre hoje. Sério? Por quê? Primeira vez cozinhando na sua cozinha. Primeiro jantar familiar real aqui. Ele queria que tudo fosse perfeito. A ideia de que meu pai, anteriormente distante, agora se preocupava em causar uma boa impressão na minha casa ainda era algo ao qual eu estava me ajustando. Assim como a percepção de que o homem que eu havia pintado por muito tempo como emocionalmente indisponível era na verdade capaz de grande sensibilidade quando dada a chance. O jantar foi um assunto relaxado. A conversa fluindo mais facilmente do que eu teria acreditado possível 3 meses atrás. Lucas dominou muito da discussão com histórias elaboradas sobre escola e amigos, dando aos adultos pausas confortáveis de tópicos mais sérios. Após o jantar, enquanto Brooke ajudava Lucas a se limpar no banheiro, papai e eu nos encontramos sozinhos à mesa. Tenho pensado sobre sua mãe, ele disse cuidadosamente observando minha reação. Esta foi outra mudança. A capacidade de mencionar mamãe sem imediatamente levantar muros defensivos entre nós. 3 semanas atrás, eu finalmente havia confrontado mamãe sobre as cartas devolvidas e presentes escondidos. A conversa havia sido difícil, com mamãe inicialmente defensiva antes de finalmente reconhecer que sua dor havia nublado seu julgamento. Ao tentar te proteger de ser machucada pelo seu pai, acabei te machucando eu mesma. Ela havia admitido. Eu estava tão convencida de que ele te decepcionaria que nunca dei a ele a chance de provar que eu estava errada. Estávamos trabalhando em nosso relacionamento também, mamãe e eu. Navegando o território complicado de relacionamentos adulto-pai-filho, onde velhos padrões tinham que ser reexaminados e às vezes descartados. O que sobre mamãe? Perguntei, mantendo meu tom neutro. Estava pensando que poderíamos convidá-la para se juntar a nós alguma vez. Não imediatamente, ele acrescentou rapidamente vendo minha expressão. Mas eventualmente pelo bem de Lucas, se nada mais, uma criança deveria poder ter todos os seus avós na mesma sala ocasionalmente sem a Terceira Guerra Mundial explodir. A sugestão foi tão inesperada que eu ri. Você acha que isso é possível? Você e mamãe na mesma sala, sendo civilizados. Papai sorriu com pesar. Não sei, mas estaria disposto a tentar se ela estivesse. Todos somos mais velhos agora, esperamos que mais sábios. E a vida é muito curta para continuar carregando batalhas antigas adiante. Pensei nisso enquanto girava o anel da vovó no meu dedo, um hábito que desenvolvi desde que comecei a usá-lo regularmente. Vou mencionar para ela, mas sem promessas. Ela está vendo alguém novo, você sabia? Pode ser mais fácil agora que ela está feliz. Bom para ela, papai disse, e parecia sincero. Todo mundo merece uma segunda chance na felicidade. Brooke e Lucas voltaram, e a conversa mudou para tópicos mais leves. Após a sobremesa, papai nos surpreendeu a todos revelando que havia trazido ingredientes para fazer biscoitos juntos. Pensei que talvez pudéssemos começar uma nova tradição. Ele explicou meio envergonhado, uma que não envolva esconder joias valiosas em produtos assados. Lucas ficou emocionado com a ideia. E logo minha cozinha estava coberta de farinha enquanto trabalhávamos juntos para criar o que papai chamou de biscoitos ordinários e não surpreendentes. A risada que encheu meu apartamento foi curativa de uma forma que eu não sabia que precisava. Mais tarde, enquanto limpávamos a bagunça enquanto os biscoitos assavam, papai pausou ao meu lado na pia. Tenho querido perguntar, você pensou sobre o que quer fazer com o anel? É seu para fazer o que quiser. Olhei para baixo para o diamante cintilando na minha mão direita. Eu uso às vezes, mas honestamente tenho pensado em reformá-lo. O encaixe é lindo, mas tão vintage. Gostaria de algo que honre a história, mas pareça mais comigo. Papai assentiu. Sua avó aprovaria. Ela nunca foi de manter coisas inalteradas apenas pela tradição. Você gostaria de me ajudar a projetá-lo? Perguntei impulsivamente. Você tem um bom olho para detalhes, e poderia ser, não sei, um projeto que fazemos juntos.
O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi resposta suficiente, mas ele assentiu mesmo assim. Gostaria muito disso. Quando a noite terminou e Brooke se preparou para levar um Lucas sonolento para casa, fizemos planos para o domingo seguinte. Esses jantares semanais haviam se tornado a estrutura ao redor da qual nossa nova dinâmica familiar estava sendo construída, um ponto de referência regular no qual todos nós podíamos contar. Parada na porta enquanto eles se preparavam para sair, fui atingida por quão diferente minha vida parecia agora comparada a apenas 3 meses atrás. A existência solitária que eu havia construído, definida em grande parte por quem e o que eu havia cortado fora, havia sido substituída por algo mais bagunçado, mas infinitamente mais rico. Mesma hora semana que vem? Papai confirmou vestindo sua jaqueta. Mesma hora, concordei. Vou fazer aquela receita de massa que você gosta. Ele hesitou, depois me deu um abraço rápido, ainda ligeiramente estranho. Essas expressões físicas de afeição eram território novo para nós, iniciadas cautelosamente e aceitas com igual cuidado. Depois que eles haviam ido, fiquei no meu apartamento silencioso, olhando para a evidência de família espalhada por toda parte. Os desenhos de Lucas agora exibidos na minha geladeira. O prato de biscoitos esfriando no balcão. A caixa de ferramentas do papai deixada para trás porque ele havia se oferecido para consertar minha torneira do banheiro que vazava no próximo fim de semana. A jornada que havíamos começado não estava completa, poderia nunca estar completa. Ainda havia conversas difíceis pela frente, velhas feridas que precisavam ser arejadas, padrões para serem quebrados e reformados. Mas pela primeira vez em quase 2 décadas eu não estava enfrentando os desafios da vida sozinha, defendida por muros da minha própria criação. Tudo por causa de uma caixa de biscoitos e um anel de diamante escondido dentro. As menores coisas às vezes levam às maiores mudanças, uma lição que eu estava finalmente pronta para abraçar.